Bom dia a todos. Eu irei começar a explicação sobre um livro chamado Concreto Armado, Eu Te Amo. Deixa eu ver aqui. Esse é o volume 1 de 10ª edição. O conteúdo do livro, ele vai da aula 1 até a aula 28, que é da página 5 até a página 497. E eu pretendo, com esse canal, explicar todos os tópicos, todos os volumes, todas as aulas desse livro, porque esse é um dos livros mais importantes que nós temos no acervo de biblioteca brasileira, de engenharia, de arquitetura, tudo simulado à engenharia civil, essa área da construção civil. Eu irei falar na aula 1 de peso específico, peso por área, o que é o concreto armado. Na aula 2, eu irei falar cálculo e tabela de pesos lineares, ação e reação, momento fletor ou ação à distância de força, apresentação de prédio que vamos calcular. Ou seja, esse livro nos ensina a calcular um prédio de até 4 pavimentos. Na aula 3, aplicação e princípio de ação e reação, condições e equilíbrio de estrutura, vínculo na engenharia estrutural, como as estruturas sofrem, ou seja, apresentamos tração, o cisalhamento, a compressão e a torção, que é basicamente tudo, na engenharia. 4. Momento fletor, momento cortante, momento fletor e força cortante em vigas. Tensões, determinação de tensão de ruptura admissível, irei falar também, na aula 5, massas longe do centro funcionam melhor ou cálculo do momento de inércia, módulo de resistência, dimensionamento erético de vigas de concreto simples. O que é dimensionar uma estrutura de concreto armado? Na aula 6, disponíveis no mercado brasileiro, essas são apenas notas, na aula 6. 6.2, normas brasileiras relacionadas ao concreto armado, abreviações em concreto armado, ou seja, nós iremos aprender abreviações sobre coisas específicas do concreto, cargas de projeto em prédios, emendas de barras de aço. Aula 7, quando as estruturas se deformam ou lei de Mistres-Hooke, o módulo de elasticidade. Vamos entender de vez o conceito de módulo de elasticidade, análise dos tipos estruturais, estruturas isostáticas, hiperestáticas e as perigosas hipostáticas. Aula 8, fragilidade ou ductibilidade das estruturas, lajes, uma introdução a elas. Na aula 9, para não dizermos que não falamos de conceitos exatos de tensões, cálculo de lajes, tipos de lajes armadas ou só direção, lajes armadas em 2 direções, para usar a tabela de cálculo de Barres-Zerli. Aula 10. Aula 10. Vínculos são compromissos, exemplos reais e imperfeitos de vínculos, cálculos de lajes. Na aula 11, o aço nos pilares atrai para si a maior parte da carga. Flexão composta normal. Lajes, dimensionamento da laje, cobrimento da armadura,
Na aula 12. Se o concreto é bom para compressão, porque os pilares precisam de armadura. É um bom conceito. Começamos a calcular o nosso prédio, ou seja, nós vamos começar na aula 12, a calcular o prédio. Na aula 13, vamos entender o que é FCK, entendendo o teste de abatimento de cone, o SLAMP. Terminou o projeto estrutural do prédio. Passagem de dados para a obra. Os vários estágios do concreto. Cálculo de dimensionamento de lajes. Na aula 14. Vamos preparar uma betonada de concreto e análise criticamente. Cálculo de isostático e peristático. Cálculo de dimensionamento de laje. Na aula 15. Cálculo padronizado de vigas de um só tramo para várias condições de carga ou de apoio. Os vários papéis do aço do concreto armado. Cálculo de dimensionamento de escadas no prédio. Cálculo de viga contínua pelo mais ou seja, são 28 aulas. E eu acho que não vai dar para fazer em 28 dias, mas eu acho que 28 semanas, então pode ser, 28 semanas eu acho que eu concluo esse livro. Ou seja, eu provavelmente devo postar uma aula por semana, ou até mais. Algumas aulas devem ser mais difíceis, algumas devem ser mais fáceis. Bem provavelmente no começo vai ser bem difícil, que nem, por exemplo, essa introdução que eu estou dando. Eu estou lendo aula por aula, que é cada negocinho desse daqui, e tá sendo bem difícil, porque é um negócio que parece ser fácil de fazer, que é falar para uma câmera, mas é muito difícil. Deixa eu mostrar para vocês. Indo da aula 1, indo até a página 28, que é as frequentes fissuração, vibração excessivas. E aqui é o lugar que nós iremos aprender, que é o quadro. Eu irei fazer os exercícios, a apresentação, tudo aí. Já tenho também alguns rascunhos aqui para ser estudado. Esses rascunhos que eu fiz aqui, eles vão até a página 9. Quer dizer, não a página 9, mas a aula 9. Então, se vocês estão vendo esse vídeo até agora, muito obrigado. Vai ser uma longa jornada. Não vai ser fácil, mas eu prometo esforçar e tentar fazer o máximo possível.